Glória a Deus, é isso. Gente, se eu pudesse dar um título para essa mensagem de hoje, eu chamaria assim, ó, de 2 segredos para a conquista. Quantos aqui querem conquistar? Levante a sua mão. Quantos aqui querem ser conquistadores? Levante a sua mão. Então eu vou lhe entregar hoje 2 segredos para a conquista. Diga para a pessoa que está ao seu lado, são 2 segredos para você conquistar. Diga, 2 segredos. 2 segredos para a conquista. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, no capítulo 6. Josué capítulo 6. Diz a palavra de Deus: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Josué 6. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei. Gente, o verbo entregar, qual é o tempo desse verbo? Entreguei. Passado. Entreguei. Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Estamos no versículo 3. Então aqui a Bíblia está dizendo que Deus já havia entregue. Repita comigo, a Bíblia está dizendo, a Bíblia está nos mostrando que Deus já havia entregue a Jericó, o seu rei e os seus valentes, a Josué e ao povo. Então já estava entregue. Deus já havia inclusive liberado a palavra, entreguei. Só que nós vamos ver, queridos, que por mais que Deus já tivesse então feito essa entrega, esta conquista estava garantida. Nós vamos ver agora aquilo que eu tenho batido seguidamente, repetitivamente, que é necessário uma interação do homem. É necessário que você e eu nos posicionemos para que possamos tomar posse daquilo que é de Deus para nós. Diga, eu preciso me posicionar para tomar posse daquilo que é meu, da parte de Deus. Entenda que isso é tão forte, é tão bíblico, é tão indispensável na nossa vida, que o próprio Senhor Jesus não pôde abrir mão, gente, do seu posicionamento diante de Deus. E veja que é tão forte isso, e o diabo, sabendo disso, veio tentar ao Senhor Jesus, porque ele sabia que se Jesus, glória a Deus que o nosso irmão mais velho, nosso exemplo maior, ele olhou só para o Pai, ele focou e permaneceu. Mas Jesus foi tentado, queridos, porque o diabo queria desviar Jesus do propósito que Deus havia colocado sobre ele como filho. Há um propósito de Deus para a sua vida, meu irmão. Há um propósito de Deus na sua família. Há um propósito de Deus para você estar passando o que você está passando hoje. Há um propósito de Deus para você estar neste culto aqui, nesta noite. Há um propósito de Deus para você estar assistindo este culto nesta noite, ou uma gravação lá na frente. Há um propósito. Então aqui a Bíblia está nos mostrando que Deus já havia entregue a Jericó, o seu rei, os seus valentes, a Josué e ao povo. Amém, igreja?
Mas ele começa então agora a dar ordens. E nós vamos ver daqui um pouquinho esses dois segredos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, ou seja, ouvindo vós, quando vocês ouvirem, não é antes e nem um monte de tempo depois, é no momento que vocês ouvirem. Diga, eu preciso estar atento. Diga, é preciso atenção à voz de Deus. Você está comigo? Diga amém. Queridos, isso aqui são chaves poderosas para você avançar, para você progredir, para você prosperar. Se você está comigo, diga amém. Então Deus aqui começa a colocar agora para Josué como é que teria que ser essa conquista. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, ou seja, com um grito de verdade. Não é um meio grito, não é para falar, não é para sussurrar. Queridos, existem ordens específicas da parte de Deus. Existem ordens específicas da parte de Deus para você, para a sua vida, para a sua família. E Deus quer revelar essas coisas. Por isso que nós temos que começar a andar cada vez mais perto dele, gente. Cada vez dedicando mais aí na nossa vida a uma vida de oração, a uma vida de entrega, a uma vida de jejum e consagração. Eu lhe pergunto, como um amigo que lhe ama, que lhe estima, que lhe respeita, pergunto para você que está aqui e você que está na internet: quando foi a última vez que você fez um jejum, querido? Quando foi a última vez que você chegou diante de Deus e disse: Deus, eu estou aqui jejuando pelo, entre aspas, simples fato de que eu quero te conhecer, de que eu quero ouvir a tua voz. Não é um jejum para alcançar uma causa impossível, não é um jejum para ganhar uma causa na justiça, não é um jejum para ganhar uma promoção, não é um jejum para ser livre de uma dívida, não, é um jejum de consagração, é um jejum dizendo: Deus, eu te amo e eu quero mais de ti. Esse tipo de jejum, ele abre a nossa mente espiritual, ele abre o nosso entendimento espiritual, amados. Ele nos faz entender um pouco mais do coração de Deus e das coisas que Deus tem para a nossa vida. Quando Jesus jejuou os 40 dias, queridos, Jesus estava fazendo aquilo para se consagrar e vencer as tentações, e vencer o mal. Não era uma barganha para ter unção de Deus, não era uma barganha para ter unção do Espírito, não era uma barganha para poder ressuscitar o morto, não era uma barganha para poder curar o leproso, curar o paralítico, curar o cego, curar o coxo, curar o surdo, o mudo. Não, era para estar conectado com o Pai. Quando nós estamos conectados com o Pai, queridos, o diabo até se levanta, ele sempre vai se levantar, mas pensa num tombo feio que ele vai levar todas as vezes. Pensa num tombo feio que o diabo vai levar todas as vezes. Ou seja, todas essas causas que estão aqui agora, e as que talvez não estão aqui, mas estão sendo apresentadas aí, eu quero dizer que isso aí para Deus é fichinha, meu irmão. Para Deus é fichinha. Diga, para Deus, a minha causa é fichinha. Diga, para mim, pode parecer impossível, mas para Deus é fichinha. Meu Deus, como é que resolve esse problema? Vamos pensar numa equação. Está o povo de Israel aqui, está o exército de Faraó cercando por todos os lados, aí está o mar, né, na frente deles, digamos que se estivessem para lá. Como é que resolve essa equação?
Queridos, olha só, Deus podia ter feito vir um terremoto e engolir o exército inteiro de uma vez só. Deus podia ter deitado a coluna de fogo e tacado fogo em cima deles. Deus podia ter deitado a coluna de nuvem e talvez deixá-los cegos, congelá-los, fazê-los ficar perdidos no meio do deserto. Deus podia, assim como Ele fez, vir quase que uma praga de codornizes no meio do arraial, para que eles comessem codornizes até sair pelos narizes. Deus podia ter feito uma praga de qualquer outra coisa, as 10 pragas do Egito, Ele podia ter repetido elas. E todo aquele exército morrer, amém, igreja? Mas não, Ele quis fazer o improvável. Ele quis fazer aquilo que o olho humano ia olhar e dizer, é Deus. Porque se manda qualquer uma das pragas, iam dizer, não, isso é resquício, já veio com eles. Nós temos essa tendência, queridos. Às vezes Deus permite que a gente vá até o extremo, mas até o extremo mesmo, onde o camarada olha e diz, agora é o fim, agora já era. Senhor, me socorre. Que bom que agora tu entendeu que só eu posso te socorrer. Às vezes Deus precisa permitir que a gente vá no extremo, porque é só naquele extremo que nós buscamos só nele a nossa vitória. Você está me acompanhando? Diga amém. São 2 segredos para a conquista. 2 segredos estão aqui nesse texto. Vem comigo aqui. Versículo 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo. Repita comigo, assim como. Então esse é um dos problemas, de muitas vezes nós não alcançarmos a vitória. Nós não damos atenção às ordens de Deus. Queridos, eu tenho a plena convicção de que esse propósito nós estamos fazendo nas terças-feiras. Desculpa a expressão para quem não é aqui do Sul, mas aqui no Sul tem uma expressão que a gente diz que é encheção de linguiça. É só para encher linguiça. Esse propósito não é encheção de linguiça. Esse propósito que você está fazendo e de repente você já está no 2º ou no 3º, são propósitos que Deus, na verdade Deus está nos alinhando. Deus na verdade está fazendo com que a sua palavra se cumpra na nossa vida. Porque a Bíblia diz para nós orarmos e vigiarmos em todo o tempo. Orai sem cessar. Então às vezes Deus precisa nos motivar a fazermos um propósito, porque senão a gente não vem no culto. Infelizmente, às vezes nós não fazemos como o Senhor dissera. E Josué aqui estava falando para o povo como Deus havia dito que deveria ser. Então quando eu trago esse tipo de instrução para você, não pense que eu estou ali planejando na minha sala, ou lá na minha casa, no meu quarto, na minha cama, o que eu faço para as pessoas virem na igreja. Não. A minha oração é, Deus me mostra, me aponta o que eu preciso fazer para que o teu povo entenda que quanto mais eles buscarem, mais eles vão ter. Quanto mais eles se envolverem, mais eles vão se desenvolver. Quanto mais nos cultos eles estiverem, mais da tua glória nós vamos experimentar. Esta tem sido a minha oração, é ver a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Eu lembro muito bem quando a irmã Natália saiu lá do fundo, não me lembro de que lugar a senhora estava, e ela veio e eu estava orando naqueles dias. Deus, isso ano passado, a senhora lembra? Deus, fala Deus, quando é que eu devo começar, Deus, de novo o propósito? E eu queimando, querendo fazer, eu queria fazer. Eu não sou maluco, gente. Porque eu sei que esses propósitos, eles movem a mão de Deus. Deus vê o movimento da igreja, Deus vê o nosso movimento, e é claro que nós já entendemos que o Senhor se move com aqueles que se movem. E dela saiu de lá e veio aqui, pegou na minha mão e disse assim: pastor,
Deus está dizendo, faz sim os propósitos, faz, começa, porque Deus mesmo vai encher essa igreja, e Deus vai fazer, eu não lembro exatamente as palavras, perdão se eu estou, mas foi nessa direção, amém, querida? E olha tudo que Deus está fazendo, queridos, olha tudo que Deus está fazendo, olha tudo que Deus está fazendo, queridos. Agora há pouco subiu o Marcelo ali na minha sala, e ele disse assim, pastor, o que são essas lives todo dia de manhã? Que loucura isso tudo. Pastor Felipe Ramos, agora há pouco me chamou no WhatsApp, ele vai estar pregando hoje à noite numa igreja, ele disse, ora por mim aí, mano. Eu disse, então tu ora por mim também. E ele disse assim, mano, que loucura essas lives. Olha o que Deus está fazendo, que é cada dia mais doido que o outro, de tão forte o que Deus está fazendo. Mas o Marcelo ainda falou assim, ô pastor, com respeito, hein? Demorou para começar, hein? E eu tinha uma mulher em casa, dona Cibele, quase 2 anos, ela assim, amor, tu tem que fazer uma live assim, assim, assado. Eu disse, amor, eu vou fazer. Amor, eu vou fazer. Amor, I love you. Amor. Chegou um momento que eu disse, Deus, o Senhor quer que eu faça, o Senhor vai ter que falar comigo. Porque eu não quero ser uma cópia dos outros. Eu não quero estar imitando outros. Pessoas preciosas, pessoas cheias de Deus. Eu disse, Deus, eu não quero simplesmente copiar. Eu não quero fazer Ctrl C, Ctrl V. Tem que ser algo teu. É como o profeta Vinícius da Sete fala, né? Aquilo que é de Deus, queridão. É um homem de Deus, queridos. Uma hora ele vai vir aqui, amém? E eu pedi a Deus que falasse. E agora até encontrei os irmãos no sábado, meio-dia, né? Quando eu estava chegando para pegar o profeta Gilberto. O profeta Gilberto, no sábado, ele mandou assim, e aí, pastor Samuel, onde é que você está, mano? Ele me ligou nem foi mensagem, mas ligou de vídeo já. Onde é que você está, mano? Eu disse, não, estou aqui em Porto Alegre. Meu Deus, mano, onde é que você está? Que você não está aqui na conferência? Eu disse, mano, é que no final, lá atrás, quando teve a inscrição, eu não fiz. E como, né, o profeta Vinícius não me chamou para ministrar, eu não me senti muito à vontade de me infiltrar, né? Não, mas você tem que estar aqui, não sei o que. Eu disse, não. Ele, vamos almoçar junto, mano? Eu disse, vamos. Aí eu fui lá pegar ele. Quando eu estava chegando, encontrei os irmãos. Ele tinha acabado de falar com o profeta Vinícius, e o profeta Vinícius falou para o profeta Gilberto, onde é que você vai almoçar? Ele disse, não, vou almoçar com o pastor Samuel. Meu Deus, ele está na cidade. Não está, mas então diz para ele vir aqui de tarde com a gente, diz para ele vir para cá. E foi muito interessante, porque eu estava orando e pedindo a Deus, Deus, se o Senhor quer que eu faça, que eu comece mesmo as lives, no mesmo estilo do programa que nós tínhamos na rádio, atendendo as pessoas, trazendo socorro, uma live profética e de socorro e milagres. Fala comigo, Deus. Queridos, o profeta desceu lá ele estava fazendo a live dele das 6 horas, quando ele pegou o microfone para ministrar, ele deu ali uma boa noite, uma saudação, e não sei se vocês vão lembrar, mas que para mim foi muito forte. Ele disse, que lindo ver isso aqui que Deus está fazendo, porque quando eu comecei as lives há 2 anos e pouco atrás, que eram as minhas lutas, tá, gente? Eu dizia, Deus, mas se eu vou fazer para o Senhor, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que ter uma câmera boa, eu tenho que ter um cenário bacana, eu tenho que ter uma iluminação boa, eu tenho que estar com um microfone bom, um som bom. Eu sou bastante cuidadoso para fazer o melhor que eu posso para Deus. Só que aí, o profeta pega o microfone e diz assim, quando eu comecei as lives, eu não tinha uma câmera boa. Eu digo, eu não tinha uma iluminação boa, eu digo, ai. Ele disse assim, sabe onde é que eu comecei as minhas lives? Que era o melhor lugar, que tinha melhor iluminação, e daí tinha um equinho que ficava bom o som dentro do banheiro, e eu fui murchando igual o Chavinho. E aí ele falou alguma coisa do tipo, comece o que Deus está falando para você fazer. E eu disse, Deus, eu acho que o Senhor foi bem claro dessa vez. E Deus tem feito coisas lindas. Deus tem feito coisas lindas, libertado pessoas. Durante as lives tem pessoas que chegam a vomitar. Hoje a gente estava com gente em um monte de lugar no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, Luxemburgo. É Deus alcançando o mundo através dessas lives. Isso vai aumentar muito, queridos. E eu peço que você esteja orando por isso, orando pela minha vida, orando pela minha casa. Porque o diabo não está feliz, não. Nós comunicando e as pessoas sendo em vários lugares do mundo sendo libertas, pessoas vomitando doenças, vomitando comidas consagradas.
Mas por que eu estou falando isso? Porque é uma questão de nós ouvirmos a Deus. E, primeiro segredo, obedecer. Primeiro segredo, escreve aí, anota, escreve nas tábuas do teu coração. Primeiro segredo para conquistar, para a conquista, obedecer. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados, preste atenção, iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo, escute, porém ao povo ordenara a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Ei, olha como é sério. Olha como é sério, queridos. E às vezes nós não damos conta de olhar mais uma vez, o que eu falei no início, os detalhes. Diga, detalhes. Não, diga com uma vontade, detalhes. Queridos, os detalhes, eles definem grandes coisas. Olha o que a Bíblia diz. Porém ao povo ordenar a Josué, ou seja, ele deu ordem, né? Ordenara, não é ordenará. Porém ao povo ordenar a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Diga, palavra alguma. Tem horas que Deus quer que a gente se cale, gente. Tem horas que Deus quer que a gente... Tá, para de falar, meu filho. Para de falar e me ouve agora. Sabe aquele filho que chega para você todo empolgado, todo entusiasmado, ou às vezes muito triste, e fala, e você tentando explicar para ele, dizer: olha, meu filho, não é que não é bem assim, vai ser assado. E o filho não escuta e não entende, você tenta. Assim às vezes fica Deus conosco. Só que às vezes Deus pega, para nos abençoar, Ele pega e Ele tem que dar um safanão no camarada. Ele tem que nos colocar às vezes dentro de um deserto, dentro de uma cova cheia de leões, dentro de uma fornalha cheia de fogo, porque de outro jeito a gente não dá ouvidos. Eu quero pedir para você que está sendo abençoado, para você que está prosperando, tome cuidado, porque às vezes quando nós prosperamos, nós esquecemos de nos humilhar diante de Deus. Nós começamos a nos exaltar, começamos a andar orgulhosos, achando que a força do nosso braço é que nos conduziu até ali. Não foi, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre é Deus. Às vezes as pessoas entram por aquela porta e elas chegam aqui com a sua vida estragada, destruída. Ela vem, ela quer fazer um voto com Deus. Ela chega aqui e faz voto de oração, faz voto de oferta. Está aqui, Deus, eu vou entregar meu dízimo. Pá! Oh Senhor, meu dízimo é tão pouquinho, é só 10 reais, porque eu ganho 100 reais no mês. Mas está aqui, eu vou ser fiel. Será que ela continua fiel se ela ganhar 10 mil? Se ela ganhar 100 mil? E às vezes nós não passamos do ponto A para o B. Às vezes não passamos do B para o C, porque Deus sabe que nessa caminhada nós vamos ter um tropeço. E aí, antes que nós caiamos em maldição, Deus nos trava. Às vezes Deus não deixa uma pessoa prosperar financeiramente, porque às vezes a própria prosperidade vai ser maldição para ela. Diga mais uma vez, detalhes. Diga, detalhes. Diga, Deus me ensina a te servir, a te seguir no detalhe. No detalhe, no detalhe. Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga:
gritais, então gritareis. Ou seja, então vocês não falarão, vocês não murmurarão, vocês não sussurrarão, vocês não cochicharão, vocês gritarão. Ordem específica. Diga ordem específica. Diga detalhes. Então diga, primeiro segredo, mais alto, primeiro segredo para a conquista: obedecer. Obedecer como? Obedecer à voz de Deus. Obedecer como? Obedecer no detalhe. Deus está falando para uma mulher aqui dentro hoje. Aqui dentro Deus está falando que você tem passado um momento muito difícil com o seu marido. Muito complicado, muito difícil. Você fala A, ele entende B, você fala B, ele entende sei lá que letra. Só que Deus está falando para você, se você ouvir a voz de Deus hoje, se você ouvir a voz de Deus e amar, essa é a frase, essa é a sentença, essa é a ordem. Você precisa amar o seu marido incondicionalmente. Você precisa respeitar o seu marido incondicionalmente. Deus vai transformar o seu marido numa bênção que nem você vai reconhecer. A igreja diga amém. Glória a Deus. Detalhes. Detalhes, 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 detalhes. Deus quer restaurar famílias aqui nessa noite. Só que às vezes a família está sendo destruída por detalhes. Uma vez eu me lembro, nós estávamos lá no nosso segundo prédio, e eu estava pregando e de repente eu disse assim, é igual aquela família que de repente, imagina a família, né? Ah, que coisa engraçada. Era Deus revelando, gente. Eu disse assim, imagina aquela família super crente, né? Antes de vir para o culto, de repente dá aquela briga enorme porque acabou o achocolatado. Uma família inteira nesse canto de cá, que assim... Eu só dei uma olhada assim. Hã? E aí me contaram que tinha dado uma briga, que inclusive um ficou em casa. Porque não me deixaram um pouco de achocolatado. O meu mundo acabou. Cara, a nossa fé acaba no fundo do pote de achocolatado. A nossa conduta cristã acaba quando não me deixaram o último pedacinho do salsichão. Nossa, eu estou falando eu também. Nós temos que mudar essas coisas, gente. Nós precisamos mudar isso. Gente, quem ama prefere o outro em honra. Quem ama de verdade dá o melhor pedaço da picanha para o outro. Amém, igreja? Oh, glória. Quem está em jejum agora, diga misericórdia. Quem ama, deixa o melhor lugar. Separa o melhor lugar na mesa. Separa o melhor lugar para estacionar. Não, está aqui, ó, querido, ó, teu lugar está aqui, ó. Agora o egoísta, ele quer tudo para ele. A atenção tem que ser dele, tem que ser para ele. Desculpa, gente, mas assim foi como começou Lúcifer. Aquilo que era para Deus, ele quis para ele. E o diabo tem tentado a humanidade inteira a tentar puxar aquilo que é de Deus para si. Não contente com isso, ele tenta puxar no marido aquilo que é da esposa para ele. Da esposa para ela, ou melhor, do marido para ela. O diabo gosta de inverter os papéis. O diabo gosta de inverter os papéis. Mas conosco não vai ser assim, amém, igreja? Amém, meus amados? Então só neste momento gritareis. Aí então gritareis. Assim a arca do Senhor então rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Ou seja, eles fizeram exatamente como tinha que ser feito. No primeiro dia, vocês rodeiam a terra, rodeiam lá a cidade, vocês não falam nada, vocês só rodeiam. Terminado, vocês entram no arraial e durmam. Detalhes. Não, peraí Josué, se é assim, então já vamos de primeira, vamos honrar Deus. Ei, vamos honrar Deus com a nossa fé. Vamos no primeiro dia já. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, em Deus
Todas as coisas têm um tempo. Há um tempo. Amém, igreja? Então Deus não queria, Deus queria no 7º dia, gente. E no 7º dia não podia ser igual no primeiro. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, eles tinham que ser iguais. No 7º tinha que ser diferente. Diga, eu estou entrando no 7º dia. Esse cara pegou a mensagem hoje, nesse ponto, ele já... O quê? Como é que é? Diga, profeticamente, eu estou entrando. Não, com mais vontade. Ei, não deu vontade de ficar de pé para falar isso? Fica de pé então, meu irmão. Eu vi gente que deu uma ensaiadinha assim. Fica de pé, mano. Gente, isso aqui é uma igreja pentecostal. Se tiver que dar um berro de glória a Deus, dá-lhe. Amém, igreja? Diga profeticamente, estou entrando no 7º dia. O dia da conquista. Levante bem alto a sua mão direita e diga, eu e minha família estamos entrando no 7º dia, o dia da conquista. Se você crê, diga amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Fique de pé, por favor. Estamos indo para o final. No 2º dia, versículo 14, rodearam outra vez a cidade. Eu dei uma puladinha aqui. Tornaram para o arraial e assim fizeram 6 dias. Ou seja, eles, primeira chave, primeiro segredo, eles obedeceram. Diga, obedecer. Primeiro segredo, obedecer. Mas diga, obedecer fielmente. Nunca de qualquer jeito. Diga, nunca de qualquer jeito. Porque daí a gente entra naquilo que aconteceu com Caim e Abel. Caim deu uma oferta, mas Abel foi excelente. Abel foi excelente. Diga, eu quero ser excelente no que eu fizer. Queridos, olha só. Todos os cultos, eles são antecedidos de um período de intercessão aqui na igreja. Se o culto começa às 8, esse período de oração começa às 7h15. Se o culto começa às 7, que é no caso do domingo, às 6h15, 18h15, a gente tem um tempo de intercessão. Se você quiser participar, você pode. Venha, ela acontece aqui mesmo. E os irmãos estão orando. Eu peço para o Ministério de Intercessão, não esqueçam de todos os cultos, né, imporem as mãos como se estivessem ungindo cada cadeira e abençoando e consagrando. Ah, pastor, mas se entrar alguém lá mal intencionado e vem até fazendo alguma obra de ocultismo e encostar nas cadeiras, vai cair duro, vai manifestar e vai ser liberto e vai aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque a unção que está em nós é maior do que todo e qualquer tipo de levante do diabo. O que está em nós é maior do que o que está no mundo. No 7º dia, diga, no 7º dia. Diga, no 7º dia. Madrugaram. Isso aqui significa devoção. Isso aqui significa entrega. Madrugar é quando você está focado. Pega um jovem que está focado em casar. Você vai ver ele levantando, focado em casar, que tem noção da vida. Ele vai acordar cedo, ele vai trabalhar, ele vai ajudar em casa, ele vai fazer economia, ele vai fazer uma poupancinha, ele está focado. Esse vai avançar. Agora o desleixado, pensa num cara que pode ser um encosto na vida de alguém, sei lá por quanto tempo. Diga, Deus, eu sou focado. Diga bem alto, Deus, eu sou focado. E a partir de amanhã de manhã, diga bem alto, a partir de amanhã de manhã, pensa numa pessoa que vai se virar em dois, e todo mundo vai ver a bênção de Deus sobre a minha vida. Você recebe isso? Diga amém. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam ela 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade.
Porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente, escute, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais, ou seja, o coloquem em confusão. Escute isso. Quando Deus liberta uma pessoa, quando Deus liberta uma família, não dá para ficar voltando para trás, gente. Não dá para dar mais uma encostadinha no pecado. Não dá para dar mais uma encostadinha na mentira, dar mais uma encostadinha no vício. Tem que largar de verdade. Porque senão a sua casa entra em confusão. Se você é liberto, sai daquilo que é maldição. Sabe o que acontece? Você volta para trás, você volta para a maldição. Só que agora em nome de Jesus você vai dizer: Deus, de tudo que eu fui liberto, eu nunca mais vou chegar perto. Eu nunca mais chegarei perto, porque o Senhor é o meu Deus. Eu te amo e estou aqui para te servir. Amém, amados? Porém toda a prata e o ouro, os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Segundo segredo, perseverança. Pensa que quando esses caras deram a primeira volta, gente, Jericó e os seus habitantes devem ter olhado e dito: mas são um bando de maluco, cara. O que eles estão fazendo? Segundo dia, realmente, esses aí são tudo doido. Terceiro dia, cara, esses caras são malucos. O que eles estão fazendo? Quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Quando eles deram a primeira volta, eles devem ter dito: ih, mais uma vez, são muito imbecis, são muito tapados. Segunda volta, coitadinho. Terceira, estranho. Quarta, quinta, sexta, sétima. Aquilo começou a tremer, amados. Eles tiveram que ser perseverantes. Eles tiveram que perseverar. Eles precisaram obedecer e perseverar. Queridos, eu já conhecia um exemplo. E agora domingo eu estava vendo o pastor Luciano Subirá pregando, e ele contou esse exemplo. Eu só não consegui ouvir de onde ele pegou, mas eu já conhecia ele. Diz que certo homem contratou uma pessoa que trabalhava com construção civil, porque ele precisava fazer uma modificação muito importante numa edificação, e tinha que quebrar uma parede que era feita de concreto. Daí diz que esse homem chegou com uma marreta enorme, e o dono do lugar olhou e disse assim: você está pensando em derrubar essa parede de concreto com essa marreta? Sim, é assim que eu vou derrubar. Ele disse: não, essa eu vou sentar para ver, né? Pegou, botou a cadeirinha lá, o cara se preparou lá, pegou a marreta e bum, deu a primeira marretada, aquele barulhão, bum, quando ele olhou assim, mas não fez nenhum arranhão na parede. Aí ele ficou olhando e o camarada foi lá e bam, deu o segundo, e bam, deu o terceiro, e bam, deu. O cara vai cansar, não está nem arranhando a parede. E já estava lá no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo. De repente, cara, peraí, tem alguma coisa errada, cara. Desculpa, eu não entendo nada de construção civil, mas eu estou te vendo aqui, tu está te arrebentando, botando toda a tua força nessa marreta. Essa marreta vai com toda a força nessa parede. E mal arranhou. O rapaz que estava fazendo disse assim: você precisa entender que nesse tipo de construção, o abalo que acontece é de dentro para fora. O cara não acreditou muito, mas aí o rapaz da marreta pegou e foi de novo, e pão, e pão, e pão. Quando ele fez mais umas 3 ou 4, de repente, deu uma trinca e disse: e ele pegou e deu pão, em cima da trinca deu uma quebra, pá, caiu um pedaço. Eu disse: mas não é que é? E de repente ele
pum, e aquilo tudo desabou. Queridos, no reino espiritual é assim. Às vezes você pega a marreta da oração e você vai no primeiro dia com toda a sua força e parece que não deu nada, Lucas. Parece que não aconteceu nada, igreja. E você orou, e você jejuou, e você gritou, e você esperneou, e não aconteceu nada. Não aconteceu nada aos olhos humanos, mas de dentro para fora, as muralhas de Jericó já estavam começando a ruir desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, quando você começa a orar, quando você começa a buscar, se você obedecer e perseverar, você vai conquistar. Se você fez um propósito das terças-feiras, você precisa vir dar a marretada. Diga: Deus, eis-me aqui. E nós vamos orar agora, queridos, por esses pedidos. Muitos já foram solucionados, muitos já foram resolvidos por Deus. Mas se nessa noite o Espírito Santo falou para você e lembrou você de um novo desafio que você tem, de uma nova causa, eu quero dizer para você começar hoje então. Levante a sua mão, todos aqueles que estão num propósito, todos aqueles que já estão. Fica com a mão levantada. E aqueles que vão entrar hoje, levante a sua mão. Aqueles que vão entrar hoje, um outro propósito talvez, uma outra causa, um filho, uma filha, um processo na justiça, alguma coisa. Levante a mão bem alto. Vamos ficar de pé e vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, agora, Pai, começa a fazer ainda mais, Pai. Começa a fazer agora nesta casa. Você que está agora assistindo pela live, você que está pela internet, se você está num propósito de oração, bota agora, meu irmão, se possível, o joelho no chão, ou fica de pé, faz alguma coisa. Pai, nós apresentamos agora, porque Tu és Deus de aliança, Tu és Deus de promessas. Pai, nenhuma pessoa sairá daqui sem ser atendida. Levante as suas mãos e cante.